Você já ouviu falar em Matrix? Bom, se você é estranho, assim como eu, existe uma possibilidade de você já ter ouvido falar sobre Matrix, que nós estamos numa Matrix. Mas não é bem o filme. Não sejamos tão literais, tá? Quando a gente começa a estudar sobre esse universo espiritualista e começa a tentar entender um pouco mais do universo para um lado mais espiritual, não tão ciência crua assim, a gente acaba se deparando com esse conceito, assim, né? A gente acaba ouvindo falar sobre essa tal de Matrix, que estamos presos e meio que cegos, assim, por causa dela. E aí, vou te ser bem sincera, eu fiquei bastante tempo tentando, assim, assimilar um pouco isso e entender melhor, assim. Até que eu tava assistindo uma aula e aí um professor conseguiu me explicar melhor e me fazer compreender que raios é isso e como isso pode fazer sentido. E aí vim compartilhar com vocês. Então, da maneira como fez sentido pra mim, a Matrix seria um conjunto de crenças que foi alimentado há muitos e muitos e muitos e muitos anos. E, enfim, não necessariamente todas as pessoas estão, tipo, presas a uma mesma Matrix, porque cada pessoa tem um conjunto de crenças próprios que vão exercer maior influência sobre a vida delas. Mas é claro que existe, né, esse processo de crenças coletivas da sociedade, né? Existe toda uma maneira de se pensar e de se entender, né, as questões do mundo, das nossas vidas, de tudo. E muito disso tá baseado em crenças, né? Tipo, não são verdades absolutas, mas a gente meio que internalizou que sim, e a gente não pensa muito sobre isso, porque o que o nosso cérebro mais quer é otimizar a energia. Então, tudo que ele pode automatizar e deixar no piloto automático, ele vai fazer. Então, a vida lá fora já meio que vai fazendo isso com a gente. O nosso cérebro, ele também meio que vai seguindo essa mesma ideia de se a gente não dá muita importância, de se a gente já colocou ali como se fosse realmente uma verdade, ele não vai ficar pensando muito sobre isso, ele vai seguir no piloto automático para economizar energia, ele consome muita energia. Então, meio que isso é a ideia, sabe? Tipo, quando a gente começa a desfazer um pouco essas crenças, e aí por quê, né? Por que que é ruim a gente ficar preso a esse monte de crenças e tudo mais? Porque isso limita muito a nossa. Você pode meio que ingessa a gente, coloca dentro de uma caixinha e a gente não consegue realmente ter uma dimensão maior das coisas. Assim, a gente fica preso muito aqui na materialidade, nessa vida mais comum, assim, tipo, de pagar conta. E aí a gente sempre vê muitos memes, né? Sobre a vida é só pagar conta, a vida é só isso, a vida. Só que na verdade. A gente meio que acaba se colocando nesse pacotinho, nessa caixa de que a vida é só isso, porque a gente está cercado, né? Essa caixa ela é feita totalmente de crenças, né? E verdades absolutas e certezas inquestionáveis e tudo, né? E aí a gente fica ali presinho. Quando a gente começa a desfazer crenças, e aí, cara, pode ser muitas coisas. Pode ser a sua relação com o dinheiro, por exemplo, de achar que, sei lá, dinheiro é uma coisa ruim, que só a gente. Isso eu tô falando era uma crença que eu tinha, tá? Tô quebrando ela. Mas que dinheiro, só pessoas ruins têm muito dinheiro, se você começa a ganhar dinheiro, você vai ser uma pessoa ruim. Isso é uma crença limitante. Enfim, tem muitas questões que a gente acaba se agarrando, assim, a algumas verdades, e isso vai aprisionando a gente e impede com que a gente consiga crescer nos nossos processos, porque a partir do momento que a gente define que algo é aquilo e é inquestionável e é aquilo e não tem, sabe, é uma verdade absoluta, a gente estagna, então a gente não consegue avançar. E o universo, ele é movimento, tudo está em movimento, nada é constante. Agora você imagina, se nada na natureza, no universo,
é fixo e constante e tá tudo se movimentando, como que pode a gente, que tá inserido nisso, é uma coisinha tão pequena, querer coisas tão lineares, coisas tão estáveis, fixas, sabe? A gente precisa começar a movimentar. E começar a ir quebrando essas... Experimenta fazer um exercício que eu tenho feito, que é... Começa a simplesmente quebrar uma crença. Tipo assim, vamos pensar em alguma coisa. Experimenta quebrar, por exemplo, a seguinte crença. As pessoas ao meu redor dependem de mim. Se eu parar de servir tanto, de me dedicar tanto, de me doar, sabe? De doar meu tempo, minha energia, enfim, as coisas vão colapsar. Isso é uma crença muito limitante, muito comum em mães, enfim, de que se a gente, de querer controlar tudo, sabe, de se doar tanto, de cuidar e aí você acaba se esquecendo, você não se cuida, não vai atrás das suas questões, você só vive pro outro. E aí você tem realmente essa certeza de que se você simplesmente soltar, deixar as pessoas viverem a vida delas, deixar cada um ser responsável pelos seus erros, pelos seus acertos e só lidar com as suas questões, tudo vai colapsar, porque tudo depende de você. Só que isso é uma crença, sabe? Isso é uma coisa que você acreditou. Fizeram você acreditar e você acreditou, você comprou essa crença. Porque na verdade, todo mundo é super capaz de resolver suas próprias questões. O mundo não vai colapsar se você simplesmente decidir que vai cuidar mais de você, que vai focar em resolver suas questões internas, sabe? Olhar pra dentro, curar suas próprias feridas, dedicar o seu tempo a você. Parece que vai colapsar, mas não vai. Tudo vai se ajeitando. Porque quanto mais a gente, por exemplo, nesse exemplo, quanto mais você realmente dedicar seu tempo, sua energia pra resolver os problemas dos outros, os outros não vão resolver os problemas deles, entendeu? Se tem você pra resolver, querida, eles não vão resolver. E aí você não tá resolvendo nem o seu e nem tá resolvendo o dele, porque ninguém resolve o problema do outro. A gente resolve só as nossas questões. A gente pode achar que a gente tá resolvendo, mas a gente não tá. Entendeu? A gente tá tampando os buracos dos outros pra meio que ficar tentando conter ali os vazamentos. Não tá resolvendo, de fato, a raiz das questões. E a gente também não tá cuidando dos nossos problemas, não tá resolvendo os nossos problemas. E aí a vida tá seguindo, entende? E a gente muito dificilmente tá sendo realmente feliz. E tendo satisfação com as coisas, entende? E aí voltamos na Matrix. Esse é realmente um enfrentamento, assim. De enfrentar as nossas crenças, sabe? De começar a realmente querer quebrar e soltar essas verdades e se permitir olhar para além, sabe? Olhar para além da parede escura da caverna. Deu vira, olha o mundo, as coisas são maiores se a gente permitir que elas sejam. Beijo.